A paz do Senhor, queridos, queridas mulheres de Deus que estão acompanhando a nossa jornada. Essa é uma programação que Deus colocou no meu coração, alusiva ao Dia das Mães. E eu estou muito feliz com a resposta, com a reação das irmãs, principalmente das mulheres, que estão me mandando muitas mensagens, dizendo o quanto Deus tem falado com elas, o quanto elas têm sido impactadas com tudo o que elas têm ouvido da parte de Deus através das nossas convidadas. Hoje nós teremos mais uma convidada, mas antes eu gostaria de ler um versículo do livro de Lucas, capítulo 7, versículo 12, que diz: E quando chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós estamos diante de um acontecimento, de um episódio triste, né? Hoje nós estaremos falando a respeito disso, então nós gostaríamos de fundamentar esse nosso bate-papo com essa passagem. Nós estamos vendo, quando a gente lê o contexto, nós vemos que Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum, e tinha realizado um grande milagre do servo do centurião, um dos episódios mais lindos que eu acho na Bíblia. Ele entra na cidade, depois dessa bênção, dessa vitória, dessa cura, ele entra na cidade de Naim. Ele veio com uma grande multidão alegre, feliz, até porque eles estavam com o dono da vida. E de repente, ao entrar na cidade de Naim, se deparam com um episódio, com uma multidão enorme, uma multidão triste, porque eles estavam ali com a morte. Eles estavam ali com uma mulher que já era fragilizada, uma mulher viúva, uma mulher que já estava se sentindo tão debilitada diante da situação e ainda perdeu um filho, o seu único filho. Imaginemos a dor daquela mãe, que apesar de que podem ter 10, mas a perda, a partida de um filho sempre tem um peso muito grande. E a viúva de Naim estava passando naquele momento, com certeza, o pior momento da sua vida. Mas ela teve a sorte, ela teve a graça, ela teve a bondade do Senhor ali naquele momento. Ela se encontrou com Jesus e as primeiras palavras que ele disse foi: não chores. Nós sabemos que num velório, numa sentinela, numa cerimônia fúnebre, você dizer para alguém, para um enlutado, para uma pessoa que perdeu alguém, dizer não chores, isso é totalmente inconveniente. Mas Jesus poderia sim, ele poderia dizer isso para aquela mulher, porque ele era o dono da vida, ele é o dono da vida. Então naquele momento ele falou: não chores, mulher. E logo no decorrer da história, ele manda o menino se levantar, entrega o filho para sua mãe e a vida e a alegria começou a reinar naquela família, naquela casa e com toda aquela multidão celebrando o nome do Senhor. Porque onde Jesus chega, todos celebram, porque ele faz a diferença. Ele transforma a tristeza em alegria, a dor em satisfação, em prazer. E é isso, nós estamos aqui para falar desse Jesus que se manifestou, que é sempre na vida dessa nossa querida irmã. Nós estamos aqui com uma das mulheres, das missionárias mais respeitadas do nosso estado. Eu falo do estado porque a gente aqui pertinho, né? Mas ela, por onde ela passou, onde as pessoas a conhecem, tiveram a oportunidade de conhecê-la, sentem o maior prazer, a maior alegria, porque é uma mulher de Deus. Tem impactado a vida de muitas pessoas através do seu exemplo de fé, de coragem, de dedicação na obra do Senhor. E, além de tudo, hoje é o nosso foco, uma grande mãe. Estamos aqui com a nossa querida missionária Lucinda Rocha. Lucinda Júlia Paiva Rocha. Eita, nome pesado. Sim, a senhora pode ficar à vontade. Sim, estou aqui, eu quero agradecer essa oportunidade, né, que para mim foi surpresa, não é?
E a gente não deixa de ficar um pouco nervosa, porque a gente não se depara assim com essas coisas com facilidade. Tudo novo Mas, assusta, né? mas eu agradeço, viu? Eu Amém. agradeço muito a Deus pela sua vida, porque Amém. você é uma mulher que sabe respeitar, sabe considerar as Amém. pessoas. Não é aquele tipo de esposa que quando chega exclui as que estão ali, a senhora sempre abraça todo mundo e isso Amém. Deus se agrada muito dessa sua simplicidade, né? Porque Jesus nos deu o exemplo, né? E a senhora é uma mulher de Deus, que a gente Amém, vê Cristo. Eu vi isso da irmã Lindalva, a gente assim, vê assim da sobre Lucinda. Deus agindo no seu coração. E isso é muito bom, é muito maravilhoso, é impactante, porque o importante na vida do crente não é o crente dizer que é, mas que as pessoas vejam através da pessoa o que ela exala no meio do povo de Deus. E a senhora tem exalado o bom perfume de Cristo com Amém. seu testemunho maravilhoso, né? E a gente se sente muito feliz. Amém. É porque ela é muito generosa, né? Não, é Isso tudo, verdade. tá? Meus amados, quando eu senti no desejo, como eu já falei várias vezes, Deus colocou isso no meu coração, de fazer essa programação. Então eu lembrei do nome da missionária Lucinda. Por quê? Porque, como eu já disse, ela foi assim uma grande. Ela continua sendo uma missionária, continua pregando, continua ativa nos trabalhos do Senhor, mas assim, eu falo quando ela era presidente de campo, quando ela estava presidindo junto com o esposo, nosso querido, saudoso pastor Carlos Augusto, então era uma mulher que tinha um leque de atividades na igreja. E a minha intuição, meu intento, meu desejo era falar sobre isso, a maternidade e o ministério. Só que depois alguém me lembrou de um fato ainda muito melindroso da vida dela, né? E eu gostaria que ela ficasse à vontade para contar narrar a sua história aqui para todos nós. Eu também quero saber esse detalhe, eu nunca ouvi da boca dela, então até para mim vai ser novo. E eu estou aqui na expectativa também. Bom, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer um jovem, né, na década de 71. Um homem mais bonito aqui de São Luís, né? Ele com 22 anos e eu com 18 anos. E logo, logo a gente, não demorou muito, nós casamos, só namoramos 8 meses e casamos. Eu morava na casa de pessoas da minha irmã mais velha e trabalhava para me manter. E aí nós começamos a conversar e ele se interessou em casar comigo e eu aceitei o casamento. Casamos só com a coragem. Um homem bonito desse, não deixa passar. Casamos só com a coragem mesmo, sabe? Quando nós fomos para nossa casinha, feita de taipa, que ele mesmo fez, chão batido, só tinha cimento na sala. E ele com a mala dele e eu com a minha. Meu né? Deus. Uma panela de pressão. A senhora está visualizando tudo aqui na mente, nesse momento, né? Uma mela assim, contando o comecinho, como, né? E aí a minha malinha e a dele também, entramos para aquela casa e fomos construir a nossa vida. Né? Então, com 3 meses, eu fiquei gestante. 3 meses de casada, eu fiquei gestante da primeira filha. Eu tinha 18 anos, não tinha experiência de nada, porque não fui criada com a minha mãe. Eu saí de casa da minha mãe e eu tinha 10 anos, né? Então não tinha experiência de nada. E logo eu engravidei, senti muito antojo, fiquei muito magrinha, não me alimentava direito. Mas graças a Deus eu superei aquela situação, né? Quando a primeira completou 1 ano, aí eu fiquei grávida da segunda. Qual é a primeira? Luciene. Ah, Luciene é a mais velha. Luciene é a mais velha, aí eu fiquei grávida da Luciane, não é? E eu pensava que era menino. Da primeira, eu sabia que era menina, porque a minha mãe dizia assim, olha minha filha, sempre menina, dá muito abuso, muito entojo, a gente fica fraquinha, dá muita sonolência. E já a segunda do mesmo jeito, mas foi menos. E eu peguei e fiz o enxoval da segunda todo azul.
Porque não tinha ultrassom na época, ninguém sabia. Eita, Só gente. sabia o sexo quando nascia, Quando que perguntava nascia, para o era médico, surpresa, né? né? Perguntava para o médico. E aí eu fiz o enxovalzinho dela todo azul, tudo bordado na mão. Eu tinha um prazer de Era, fazer gente, bordadinho muito na mão. caprichosa, né? E A senhora ainda fiz. borda? Não. Não, né? Ela não tem Esqueci, mais não, muita. não tenho mais, não faço mais Mas nada. fazia, fez um enxoval. Fazia tudinho, bainha aberta, viu aqueles Meu, pontinhos muito melindroso com linha de seda. meu Fazia tudinho, ficava Deus. tão lindo, né? Aquelas camisinhas, né? Imagino. E aí eu fiz o enxovalzinho dela todo azul. Quando nasceu a menina, aí teve que usar, porque não tinha como, né? E aí eu tinha 2 anos de crente. Então, eu orando, sempre gostei, Deus sempre, sim, por causa das lutas que eu já passei, assim, a passar por lutas, principalmente financeira, porque eu já casei, já o marido só com um emprego, né? Sim. E aí chegou logo 2 meninos, não durou muito, chegou 2 anos Já de estava com casada, ela 2 estava com filhos. 2 filhos. E a dificuldade. E Deus me ensinou a orar, pedir as coisas para Foi, Ele, né? né? E eu gostava muito do círculo de oração. Sempre gosto até hoje, né? E culto de doutrina, e pastor Estevão instruía muito a gente em dificuldade, buscar a Deus. Eu aprendi a orar nas dificuldades. Eita, né? glória. Então, eu lendo a Bíblia, encontrei o voto de Ana. Foi, me A arrepiei. Luciane estava com 1 ano de nascida. Aí eu encontrei o voto de Ana, eu disse, meu Deus, eu de joelho, meu Deus, a gente faz voto para ter filho, e vontade de ter um menino. Ah, a senhora tinha vontade, Vontade de né? ter um Já 2 menino, filhas, que né? era para Agora. poder satisfazer o desejo do marido, porque queria um menino para colocar o nome de Salomão. Aí eu fiz o voto, eu disse assim, Senhor, se tu me deres um menino, eu coloco o nome de Samuel, te dou como oferta. Não entrego no templo para o pastor Estevão, porque eu não posso mais fazer isso como a Ana entregou a ele. Não posso fazer, mas eu criei para ti, Senhor. Eu não sei se me precipitei porque disse por oferta, não sei porque não tinha sabedoria, né? Mas hoje eu agradeço a Deus porque eu sei que Ele está com o Senhor. E não passou muito tempo, eu engravidei. Eu não lembro quantos meses passou, porque isso aí foi em 75, Sim. né? Então eu não lembro. Aí eu fiquei gestante do Samuel em 75. E a barriguinha crescendo, eu não tive antojo do Samuel, eu Totalmente engordei, diferente a gravidez. engordei. E eu ficava muito feliz, eu disse, e acreditando, porque as coisas acontecem na vida da gente, é quando a gente acredita, tem fé Isso. mesmo, né, minha filha? É fé A que fé. nos leva a receber as bênçãos de Deus. É que nos move, né? Move a E eu vida do cristão, né? acreditei que era um menino. Eu acreditei que Foi, Deus né? ouviu a minha oração naquele dia. Foi a ultrassom espiritual ali. O enxovalzinho dele, eu fiz tudinho azul, tudinho as roupinhas dele, tudo azul, sapatinho de lã que a gente comprava muito, Sim. tudo azulzinho, saída de maternidade, tudo. E aí, quando me deu a dor de eu ter este menino, foi diferente. A dor sempre, porque as dores de menino dói mais o quadril, né? E eu não sentia muito o quadril, eu sentia as pernas, a dor nas pernas. E eu tinha feito minha tarefa de casa e eu falei assim, eu vou na maternidade hoje, porque o médico que eu estava fazendo pré-natal estava de plantão na Marli. Eu disse, eu vou na maternidade, porque eu estou sentindo uma coisa assim. Aí minha sogra falou assim, minha filha, mas com você vai, eu não posso ir agora com você, que eu tive uma sogra mãe. Foi, Entendeu? né? Eu não Glória a posso ir com Deus. você agora, porque eu tenho que fazer as coisas aqui em casa. E aí eu não posso ir. Eu disse, não, eu chamava ela madrinha. Eu disse, não, madrinha, eu vou só. Eu pego o ônibus aí no João Paulo e vou. E meu marido estava trabalhando. Nessa época ele trabalhava, era auxiliando o pastor Estevão, né? Ele era motorista do pastor Estevão. E aí levava material para as construções. Aí eu disse, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, o médico me examinou, o doutor Silvio, que hoje já morreu também.
Aí ele disse, você vai ficar, você está com 4 dedos de dilatação. Meu Você Deus. vai ficar. Eu disse, doutor, eu não trouxe nada. Não, mas você não pode voltar para casa. E agora, minha filha, sem telefone, Meu Deus. sem nada para avisar ninguém Que em casa. situação, Naquela né? época era muito difícil, né? Telefone só tinha quem tinha dinheiro. Hoje a gente se reclama de tudo, Não né, é, minha filha? Tem tudo missionária? na mão, né? Todo mundo tem Tudo um na celular. mão. Na mesma hora você pode avisar para o mundo Não inteiro. é? E aí eu Mas fiquei nessa na situação, nem o maternidade. marido não tinha como ficar sabendo. Nada. Aí eu fiquei na maternidade. Ele me aplicou um soro, mandou me aplicar um soro e disse assim, olha, eu vou fazer teu parto. Esse soro vai pingar de 5 em 5 minutos, uma gotinha, para esperar eu fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia. Ô, minha filha, eu fui teimosa. E eu vi que o soro estava demorando muito, eu abri um pouquinho. Eu não sabia que era para dor. Eu não sabia que tinha um remédio para aumentar a dor. E aí ele marcou, disse, olha, 3 horas da tarde eu vou fazer teu parto. Que nada, minha filha, não esperou não. 12h30 eu já estava por cima de dor. E eu dizia assim, chama o doutor Silva. Eu estava no pré-parto, chama o doutor Silva. Não, ele não pode vir agora, ele está fazendo um parto. Aí ele mandou um médico vir para fazer meu parto. Não foi ele. Mas o Samuel nasceu 3h30 da tarde. 3h30 da tarde, o Samuel nasceu. Não fui nem para a sala de parto. Nasceu na sala pré-parto. Foi mesmo, tão rápido que foi, na né? Na sala do pré-parto nasceu. Aí quando nasceu, eu disse, doutor, o que é? Disse, é homem. Eita. Eita, mas eu fiquei feliz demais. Fiquei muito feliz. E antes de eu nascer, eu esqueci de um episódio. Eu já com a barriga muito grande, aí eu tive um sonho. Eu sonhava que eu saía na porta da sala, da cozinha, e olhava para o céu. E eu via um ser tocando uma trombeta, do cano bem comprido, o cabelo todo encaixadinho. E aí eu gritava, o Senhor me revela que meu filho é homem, o Senhor me revela que meu filho é homem. E eu alegre, eu falava línguas estranhas. Eu acordei, que ela me chamando, bem, o que é, minha filha, o que foi? Eu falando línguas estranhas. Eu disse, meu Deus, eu tive um sonho, foi um sonho que eu tive. E eu tinha feito esse voto, eu não falei nada para ele, eu guardei silêncio. Eu só falei quando nasceu o menino. Que ele foi tirar o registro e disse assim para mim, minha filha é Salomão, não é o nome do menino? Tá. Aí eu disse, não, meu filho, não é Salomão. Por quê? Eu disse, porque eu fiz um voto, aí eu fui contar para ele. Sim. Aí disse, então tá bom, minha filha, tá bom. Então a gente coloca de Samuel, tá bom, coloca Samuel. E aí foi, né? Aí Samuel nasceu, foi uma bênção. E tinha uma senhora que nós tínhamos uma oração, 12 horas, lá em Vassaldanha. Eu nasci para Jesus ali naquela igreja. Eu entendo, agora é melhor para eu entender essa situação, seu amor pela Vassaldanha. Aí nós tínhamos uma oração 12 horas. Eu arrumava os meninos, deixava almoçando para ir para a escola uma hora, né? Deixava almoçando e ia para a oração. Quando eu fazia a minha oração, eu voltava para casa para arrumar o menino para mandar para a escola, que era Luciene e Luciane, que estudava de tarde. Sim. Aí eu fui para essa oração, ia para essa oração. Quando eu ganhei o Samuel, essa irmã foi me visitar, e ela não sabia do voto, porque eu não contava para ninguém, eu não contava. E aí ela foi, quando ela foi saindo, ela disse assim, vamos orar? Eu disse, vamos. Aí ela começou a orar. O Senhor tomou os lábios dela e disse assim, te dei vitória sobre este varão. Ora muito por esta criança, porque o adversário está irado. Eu entendi. Aí o menino com 6 meses, ele adoeceu. Parecia um vômito nessa criança do nada. E ele começava a vomitar. A dificuldade era tão grande, eu não tinha dinheiro para pagar um táxi, né? Aí eu falei com meu cunhado, ele me levou para o materno infantil, ele era taxista. Aí ele me levou para o materno infantil, esse cara no Augusto trabalhando. E aí ela chegou lá, eles botaram ele no soro. Aí ele foi melhorando, até quando recebeu alta, veio para casa.
Aí ele foi crescendo, crescendo, mas sempre orando. Meus filhos, graças a Deus, foram criados assim, eu levando para a escola dominical, ensinando a palavra de Deus, fazia culto doméstico com eles. Eu botava eles primeiro para orar, depois que eu orava. Oração de criança é desse tamanhinho, né? Mas tem bom proveito. Né? Foram ensinados, né? Viu? Então eles foram criados assim. Aí quando foi em 86, nós fomos para Ribamar. Ele já estava bem crescido, com 12 anos. Né? Sim. Nós fomos para Ribamar e eu ficava assim ligando uma coisa com a outra, né? Como o senhor me falou que o inimigo estava... Sim. Eu deixei eles Guardou essa mensagem no seu coração, sim, né? Eu deixei eles em casa e a gente morava na casa pastoral, né? O Carlos Augusto foi transferido lá para o Ribamar e eu deixei eles em casa e eu fui para o circo de oração. Quando eu tinha trancado a porta e deixei eles trancados, para não ir para a rua. Aí quando eu estava orando, chegou um rapazinho que era membro da igreja de Irmã Lucinda, o Samuel caiu. Porque sabe o que ele fez? Ele passou para a laje do banheiro, ele subiu na laje do banheiro, o coleguinha dele chamando ele lá no muro da igreja. Deus. Aí a porta estava trancada, né? Era o filho de uma irmã, que era o tesoureiro da igreja. Aí ele pulou a laje do banheiro, quando ele for pular para o outro lado, ele escapuliu e caiu. Aí bateu a cabeça, bateu o braço, quebrou o braço. Meu Deus. Aí foi me chamar. Aí eu fui, meu Deus, você leva este menino para o médico, né? Aí tinha só fraturado o braço. Não passou, quando foi em 90 nós fomos para Caxias. Viajamos. Porque Ribamar ainda era Campo São Luís, né? Não. Já era um campo mesmo, já era um campo, já era um campo. Aí nós fomos para Caxias, que a Augusto perguntou para o pastor João Batista, né? Ele veio para Ribamar e aí nós fomos para Caxias. Lá em Caxias que aconteceu o acidente. Ele estava com 16 anos. Mas olha, Adriana, era um menino tão dedicado. Era, né? Olha, quando eu via ele lendo a Bíblia, em Caxias é tão quente que a senhora conhece. Sim. Mas aquilo não era eu que dizia para ele, não. Era o zelo dele com Deus. Ele não andava de calção, ele não andava sem camisa, ele só andava de calça comprida. Quando ele ia lavar o carro do pai dele, ele puxava a perna da calça até no joelho e era de camisinha, vestidinho. Quando eu olhava ele lendo a Bíblia, meu filho, vai ser um pastor. Eu tinha na cabeça que ele ia ser um pastor, que ele ia seguir os passos do pai dele, não é? Muito dedicado. Tocava no conjunto da igreja, cantava no vocal, muito dedicado. Ele não me chamava mãe, ele me chamava mama. Mama, minha mama. E me abraçava, muito carinhoso, meu filho. E aí nós estávamos lá em Caxias já há 2 anos. Quando eu estava confeccionando as flores para o aniversário do Circo de Oração, que eu era a primeira dirigente do Circo de Oração, por misericórdia, quando eu cheguei lá, porque a irmã Menira era a primeira, então quando eu cheguei lá, as irmãs quiseram que eu assumisse. Eu nunca tinha assim liderado o Circo de Oração, mas Deus me deu graça, né? E as irmãs, né? Muitas irmãs muito dedicadas também, a gente trabalhava unidas. E graças a Deus, Deus abençoou aquele trabalho. E eu estava confeccionando as flores para os 28 anos do Circo de Oração naquela cidade. E a gente já tinha convidado preletor, cantor, os bairros, né, que aqui eu sei, pertencia, todo mundo avisado, as cidades vizinhas, né? Antigamente era muito assim, né? O interior, o pessoal chegava naqueles caminhão cheios, né? As caravanas, era né? assim mesmo. E aí eu tinha convidado. Eu sei que no dia 27 de outubro, ele completou 16 anos no dia 17 de setembro, né, desse ano de outubro. De 92. Ele completou 16 anos.
no dia 17 de setembro. De 92. Sim, quando foi 17 de outubro, aconteceu o acidente. Sim. Foi um rapaz que era muito nosso amigo, Naivar Saldanha, era crente, o pai dele também, um homem muito crente, e ele viajou para Teresina para levar um pessoal em um carrinho pequeno. E quando ele volta de Teresina, o carro deu problema. Aí ele parou em Caxias, na quinta-feira à noite, parou em Caxias e foi lá em casa, na casa pastoral. Aí Carlos Augusto deu hospedagem para ele, levou ele para o culto, que era um culto de doutrina, levou ele para o culto, ele ainda tocou no culto. Foi quinta-feira à noite. Aí quando foi sexta-feira, Carlos Augusto levou ele para a oficina, disse: eu vou te levar na oficina do rapaz que trabalha no meu carro. Aí levou. Aí o rapaz ajeitou o carro e disse: olhe, eu vou lhe dar um conselho, não viaje nesse carro, que não tem condição. Ele está com um problema muito sério, eu vou fazer uma gambiarra para você ver se vende esse carro aqui mesmo. O mecânico, né? Ele disse: mas o carro está muito empoeirado, eu tenho que ir. Então vou lavar. Ele disse: aqui está faltando muita água. Eles estavam mudando a tubulação da cidade, naquele cano de ferro, botando cano de PVC. Sim. E tinha um riacho que o pastor Zé deve saber, Maria do Rosário, de tardinha, às 4 horas da tarde. Aí Carlos estava construindo o templo lá de Caxias, né? Sim. E ele estava por lá. Aí disse: eu queria lavar o carro. Aí os meninos disseram: gente, tem um riacho aqui perto. Aí foi o Samuel, meu filho, com o Anésio, que era um outro menino de 17 anos. O Samuel tinha 16 e o Anésio tinha 17. Amigo dele. Amigo dele. Aí disse: a gente leva o senhor lá. Foi nessa ida, minha filha. Foi, nessa ida por Riacho, descendo a BR que vai para Teresina, que vem aqui de São Luís, né? Sim, descendo para Teresina, aí vinha um caminhão de Turiaçu, carregado de abacaxi. E o Fiat descendo. O Fiat descendo não chegou nem no riacho, faltava acho que uns 15 metros para chegar no riacho. Aí ele começou a fazer. E o caminhão não saiu para o acostamento, continuou na mão dele, vendo que o carro estava desgovernado, e continuou. E o Lucas virou para trás e disse assim: o Samuel vinha na frente com ele, do lado passageiro, e o Anésio vinha atrás, no banco traseiro. Disse: vamos orar, porque nós vamos morrer. Porque o caminhão não abria. Eu sei. E aí o Anésio disse que oraram aquela oração angustiante, né? Nervoso. Oraram aquela oração rapidinho, pedindo a misericórdia de Deus, e o Anésio deitou no banco traseiro. Isso foi já o Anésio que me contou, que só ele ficou vivo. Só ele? Só ele ficou vivo, que deitou no banco traseiro. Aí quando o caminhão veio de lá e partiu, o Fiat bem no meio. A pancada foi muito forte, o caminhão vinha descendo, subindo, e o Fiat descendo. Ele pegou bem no meio, aí ficou 2 pneus para um lado, 2 para o outro. Pegou do lado do meu filho, aí morreu na hora. Ele teve traumatismo craniano, fratura de coluna, braço quebrado, não tinha nada ferido, só arranhão, mas a fratura do crânio foi... Aí ele morreu na hora. E eu estava naquela história, confeccionando as flores. O aniversário do Circo de Oração. Calma, eu estava trabalhando lá na mesa, na minha casa, sozinha. Quando chegou uma senhora que era mãe de umas moças que eram crentes. Ela não era. E aí ela bateu lá na porta e disse assim... Porque a notícia correu logo, né? Só eu que não sabia. Eu vim lhe dizer que o seu filho morreu. Meu Deus, gente. Aí eu disse: meu filho... Eu não sei, como é que tem gente que tem... Meu filho não. Eu disse assim: meu filho não. Porque sempre quando ele saía, a bicicleta dele, ele saía na bicicleta. Eu disse: não, Samuel não. Ela disse: morreu, Samuel morreu. Está lá na Pedra do Sinhá Castelo, que era um hospital. Meu Deus. Eu disse: meu Deus do céu. Eu disse: meu Deus do céu. Aí ela disse: ele não está com uma camisa creme? Eu disse: tá. Uma calça assim meio amarronzada? Tá. Pois ele está lá na pedra. Ele morreu lá na BR.
Aí eu disse, a senhora quer ir lá? Eu disse, quero. Gente, essa mulher estava muito disposta, A né? senhora quer ir lá? Tem gente que é tão insensível, assim, né? para dar notícia ruim, É, né? gente, isso aí vale até dizer que é muito perigoso Pois você dar. Tem gente que gosta não de é? dar notícia assim, Notícia de ruim. primeira mão. De primeira mão. Nessa primeira mão, as pessoas complicam muitas Não é, minha coisas. filha? Ferem muita gente. E às vezes pessoa que sofre do coração, né? Não Sim, sabe poderia como é que ter vai tido reagir. outro óbito aí nessa história, né? E aí começou assim, sabe, minhas vísceras tremendo, eram minhas pernas. E dentro de mim parece que estava tudo solto. Aí ela entra aqui no carro, eu entrei no carro dela. E ela me levou lá no hospital. E eu não vi Carlos Augusto. Ele já tinha ido lá e tinha voltado. E não estava com coragem de me dizer. Ah, Jesus. Ele ficou lá na construção. E tinha um rapaz que era enfermeiro, o Pedro. E ele estava lá no Sinhá Castelo, ao lado do corpo, ajeitando, passando aquelas ataduras que eles botam. Quando eu cheguei, eu olhei meu filho naquela situação. Gente. Foi horrível. Imagina. Foi horrível, aquilo ali foi horrível. Uma cena... E eu disse assim, me tirem daqui. Eu não quero ficar aqui. As minhas pernas não aguentaram, meu corpo. Me tiraram, me levaram assim para uma sala. E eu fiquei. Depois eu pedi para ela me levar para casa. Eu já vi. Não lhe disse? E a senhora tá... Eu lhe disse, eu disse E a mulher ainda falou isso? Eu não disse para a senhora, sabe? Querendo dizer, a senhora não estava acreditando, né? Eu disse E eu fiquei assim, uma mulher frágil, acabada. Quer dizer, eu pensava uma coisa, mas nossos planos são os planos de Deus. Sim. Não é, minha filha? Todas as vezes a gente traça assim, um plano na vida da gente, na vida do filho. E o céu tem um controle de todas as coisas. E aquele dia, acabou-se o dia para mim. Botei as flores para lá. E eu procurei meu marido na construção e disse, ô minha filha, eu não tive coragem, te disse. Eu não tive coragem. Eu sabia que você ia saber, mas eu não tive coragem de dizer. Eu disse, meu filho, o que eu vou fazer? Ele, nada, minha filha. Nós não podemos fazer nada. Ele está com Deus, minha filha. Uma coisa eu sei, ele está com Deus. E aí foram tratar de fazer os preparativos, né, e trazer para a igreja, para ser velado. E aquela noite foi uma noite de muita angústia, que eu não tinha consolo. Eu não gritava, mas eu soluçava, eu chorava. Eu dizia, Jesus, Jesus me acorde, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu chorava. E aí houve o sepultamento no outro dia, muitos pastores foram, né? Todo mundo teve conhecimento disso, pastor Biné, todo mundo, porque correu logo essa notícia. E com o decorrer do tempo, eu não me consolava, irmã Délia. Não, porque o conjunto parecia muito com ele. Os hinos que ele cantava, eu gostava de ficar cantando em casa, quando os meninos começavam a cantar na igreja, no vocal, eu chorava demais. Eu ia para o circo de oração e eu não orava, era só chorando. Eu ia para o culto à noite e era só chorando, porque ele tocava no conjunto. E eu olhava os meninos e tudo lembrava ele. Lembrava ele. E eu só chorava, e eu só chorava, e eu só chorava. Eu ia para meu quarto e eu orava a Deus, eu digo, Senhor, eu quero olhar meu filho, Senhor, me mostra meu filho, eu quero olhar. Oh, meu Deus. Aí eu chorava, eu dizia, Senhor, eu não sei se vou aguentar, porque é um filho que eu queria ter. Olha, irmã Adriana, quando nós ia para a evangelização, que o caminhão ia cheio, que nós ia para o interior evangelizar, e a senhora sabe como era o trabalho no interior, né? Enchia o caminhão, né? Não tinha essas possibilidades, todo mundo tem carro hoje, né? E aí eu dizia sempre para o irmão Colasso, que era o dono do caminhão, mas Colasso tem um lugarzinho aí para mim, mas o Samuel, na boleia, e a irmã Aldeni, que era a esposa, ele disse,
Tem, minha irmã. Se não tivesse por Samuel, pois eu queria ir lá em cima do caminhão, porque eu me sentia assim, autoprotetora. Ninguém protege, minha filha. Filhinho. Se o Senhor não guardar a cidade, minha filha, em vão vigia o sentinela. E quando o Senhor tem propósito de levar, Ele leva mesmo. Não tem isso, não. Tem quem segure, não tem, né? Minha filha. E eu queria proteger. Não deixava sair assim, não, só se eu for junto. Ia para evangelização no interior, aí eu dizia, nós vamos levar os meninos. E aí eu dizia, tá bom, eu vou também. Né? Aí nós ia todo mundo, fechava a casa e ia todo mundo. Eu queria estar acompanhando. Então foi assim, mas quando eu perdi ele, que eu estava nessa angústia toda, aí uma senhora de Teresina, eu não conhecia aquela senhora, eu nunca tinha visto aquela mulher. A mulher de Deus, um instrumento de Deus. Deus ainda tem seus instrumentos, viu, irmã Adriana? Existe hoje uma camada de pessoas aí que se dizem ser profeta, que fica falando de si mesmo, mas com esses Deus não tem compromisso, mas tem mulher que Deus ainda usa e homens que Deus ainda usa na terra. Com certeza. E eu estava naquela angústia tremenda, no circo de oração, dia de sábado à tarde. As irmãs orando e eu chorando, me lamentando, chorando. Não tinha palavra de oração, era só chorando. E quando aquela mulher entra na igreja, ela vinha daqui de São Luís para Teresina. E Deus disse para ela, entra aqui em Caxias. Ela disse, Senhor, eu não conheço ninguém em Caxias. Entra, tem uma obra a fazer. Ela disse para o motorista, entra em Caxias, Deus está me mandando entrar em Caxias. Ela disse, vamos direto para a igreja. Meu Deus. E lembro como que fosse hoje, 3h da tarde, estávamos orando. Quando Deus bradou na boca daquela mulher, no último banco, a porta de entrada, ela se ajoelhou ali, e eu só chorando, e o Senhor levantou ela assim. Mulher, por que choras? Não me deste? Tu não deste a mim? Está comigo. Levei para mim. Melhor estar comigo do que mais tarde sofrer o prejuízo. Desse jeito. Tomei para mim, é meu. E hoje eu saro a ferida que está sangrando no teu coração. Irmã Adriana, disse, meu Deus, quando eu levantei a cabeça e olhei aquela mulher, meu Deus, eu não conheço essa senhora. Irmã Adriana, como foi Deus boca trata de Deus, com né? a gente. É verdade. Nos mínimos detalhes, o Senhor se importa conosco. É verdade. Eu estava sofrendo muito, porque é o filho que eu queria, um filho que eu fiz o voto. Mas eu dei para Deus e eu esqueci que era de Deus aquele menino. Sim. Não era meu. No tempo determinado, Deus ia tomar. Não sei como, mas Deus não ia deixar ele. Em algum momento, Deus ia recolher. Né? Deus não ia deixar comigo eternamente ele ficar homem, casar, construir família, não. Deus tem o tempo dele, né, minha filha, nas nossas vidas, não é não? Verdade. E aí, depois que Deus falou comigo, olha, o Senhor foi tratando meu coração, foi me consolando. Enxugando as lágrimas. Porque, olha, uma situação dessa, irmã Adriana, é só o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Eu imagino. Só o Espírito Santo de Deus. Porque o marido que me amava tanto e me dava palavra de conforto, mas não entrava no coração. Sim. Era todo tempo angustiada, chorando. E o Senhor, naquele dia, o Senhor foi tratando comigo. Foi tratando comigo. E graças a Deus eu não podia entrar no quarto dele, porque ele tinha uma mania de escrever, fazer os quadrinhos, escrever o nome dele. Não é? Então tudo parecia com ele, a bicicleta e os desfiles, as roupas dele para a igreja, roupa de manga comprida que ele gostava. E aí eu dei tudinho. Ah, a senhora deu, né? Dei tudo, porque tudo que eu olhava dele eu sofria muito. Né? Então eu dei tudo, ocupei o quarto dele com Salomão e um sobrinho de Carlos Augusto, né? Então o Senhor foi tratando comigo. Essa questão do luto é muito pessoal, é individual, né? Pois é. Tem pessoas que
conseguem guardar as roupas, guardar os objetos e não sentem tanto, né? O impacto. Então a pessoa tem que arrumar uma forma de aliviar essa dor, Pois né? é. A forma que a senhora encontrou, né? A estratégia que Deus lhe deu foi essa, doar as roupas. Doar. A pessoa tem que estar aberta a ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus. Porque tem pessoas que nunca processam o luto e vivem, morrem, vão para o túmulo, mas não processam. A senhora processou já isso. Isso não faz bem para a pessoa. Não faz, não. Traz depressão. Não faz, até porque tem outros filhos. Aqui nós vimos a história do filho da viúva de Naim. Na época a senhora, graças a Deus, ainda não era viúva. Não. E a senhora também já tinha filhos. Já. E também tinha a pretensão de ter mais filhos. Então não poderia se entregar a uma história de algo que Deus lhe deu, mas que a senhora mesmo prometeu para ele. Prometido. Não é verdade? Né? E isso aí é importante, a gente tem que atentar para esse detalhe. Então, naquele dia que Deus usou, a mulher foi boca de Deus. Minha irmã, nunca tinha visto aquela mulher, só a Espírito de Deus é que sabe mesmo. Com certeza. Porque talvez que se ela tivesse sido uma irmã que soubesse, que conhecesse a história. Sim. Né? Porque sabe. Mas Deus usa a pessoa de longe, de Teresina, que eu não sei, depois que eu fui conhecer essa pessoa. Né? Porque Deus, a gente sabe, como a senhora falou, Deus fala, né? Verdade. Existem pessoas erradas que desvirtuam as mensagens de Deus, existem. Mas ainda existe pessoas, homens e mulheres de Deus, que realmente entregam o recado de Deus na sua íntegra. E algo mesmo do coração de Deus para o nosso coração. Aí depois do Samuel, aí a senhora passou quanto tempo para engravidar? E quem foi o próximo filho? Sim, aí depois que eu pedia nas minhas orações para eu ver, sim, o Senhor disse assim para mim, usando ela, tu pedes para ver? Minha irmã, que coisa, era no meu quarto, eu sozinha. Tu viu como é que é de Deus mesmo negócio desse? Tu pedes para ver, muito breve tu verás. Muito breve. Esse breve está com 22 anos, que eu pensei que Jesus fosse me levar logo também para eu ver. Mas o foco aí era o consolo, né? É verdade. Depois do Samuel eu tive a Lucenie. A senhora sonha ainda com ele? Não, eu sonhei com ele 2 vezes. Durante esses 22 anos? Muito bem arrumado, não do tamanho que ele era bem alto, né, magrinho. Não, estatura média, mas muito bem arrumado, muito bem bonito. Né? E ainda existe, antes da gente passar para o próximo filho, ainda existem coisas que quando a senhora vê, acha parecido com ele? Tem um hino que pouco canta, mas às vezes sai na FM e canta assim, e uma folha de uma árvore qualquer. Sei. Não sei quem é o cantor. Este hino parece demais. Eu não lembro. Meu Deus do céu. Acho que mas eu lembro do hino, e é lindo esse aí. Viu? E é assim, quando os meninos, tem umas fotos de vocal dos meninos lá em Caxias, eu vejo assim. Aí traz aquela lembrança forte, né? Mas sabe, irmã Dariane era diferente de todos. Era, né? De todos, irmã Dariane, de todos. Que os outros são dedicados assim, né? Salomão está meio frio na fé, né? Devido às decepções que tem passado, sofrido. Mas ele era muito diferente. Muito diferente. Foi algo de Deus mesmo para a sua vida. Muito diferente. E a partida também, como Deus disse, para você não ter prejuízo lá na frente. Na frente, Deus fez logo que o inimigo é mau, né? É verdade. O inimigo é mau. Sim, ele teve uma arritmia no cérebro e Deus curou. E o Senhor ainda me falou assim, porque as coisas eu esqueço. E o Senhor ainda usou ela, a boca da profeta, e disse assim para mim, da irmã, e disse assim, quantas vezes eu tenho tentado tirar de ti e tu me impedes? Meu Deus!
O Senhor curou 2 vezes, né? Por Curou ele de insistência, né? Por arritmia do oração. cérebro. O médico neuro passou devido à queda do banheiro que eu falei, né? Esqueci desse detalhe. Ele contraiu uma arritmia no cérebro, né? Que ia dar pancada. E ele teve convulsões fortes. Né? E aí o médico trouxe aqui para São Luís. E o médico passou os remédios para ele controlado. Ele tomou uma caixa, era para ele tomar 6. Aí eu chegando aqui, que ele estava na casa da minha sogra, eu disse, mamãe, eu não vou mais tomar esse remédio. Eu disse, por quê? Eu não sinto vontade, mamãe, de tomar esse remédio. Eu não sinto. Pois é, meu filho, então nós estamos orando e Deus vai te curar. E eu levei ele no médico novamente, e o médico fez outra tomografia e disse, olha, ele não tem nada mais no cérebro, porque houve um milagre. Foi um milagre. E o médico era um homem. O médico entendeu. Entendeu. Né? Viu? Que Carlos assim. Leite, nessa época, né? Era o doutor Carlos Leite, que foi o neuro dele. Disse, aqui houve um milagre. Eu disse, houve mesmo, doutor. Foi Jesus que curou meu filho. Ele disse, pois é. Eu disse, olha, ele só tomou uma caixa do remédio. Ele disse, pois é. E assim, é isso que a gente entende, que Jesus cura, né? Embora ele tenha levado Samuel depois em outra circunstância, né? Fica também a dica para nós, enquanto mães, né? Às vezes a gente se desespera, até uma gripe, às vezes a gente fica preocupado demais com os filhos. Qualquer doença, mãe, é assim, sempre exagera. Na mente, no coração, ela sempre exagera, sempre acha que é algo pior. Então, assim, se a gente conseguir adquirir o hábito de orar, de pedir, como a irmã Lucinda disse, que adquirir o hábito de orar. Aí isso tudo fica mais leve. Né? Verdade. Você vai aprendendo a depender dele e sabe que pode contar com ele, né? É verdade. E é assim. Verdade. Então, eu sei que foi uma situação muito difícil na vida da nossa querida irmã. Nenhum filho substitui o outro, né? Mas Deus vai nos dando ferramentas emocionais e espirituais, principalmente, para a gente conseguir continuar a nossa jornada, né? Aí depois disso vieram veio o Salomão, a Luceni. A próxima já foi a Luceni, já veio a Luceni, aí depois veio o Salomão, né? E a Luciana. Aí a família continuou tendo uma figura masculina ali no meio dos filhos. Aí veio o Salomão para Carlos Augusto colocar o nome de Salomão. O nome, né? Realizou o desejo do coração, né? E é isso, eu acho que os filhos são bênçãos mesmo do Senhor. É verdade, minha filha. São quantos? 5, irmã Lucinda? Foram 6. 6 com ele, né? Tem 5 vivos. E assim, hoje em dia está sendo cada vez mais raro uma mãe ter 5 filhos. Não querem mais, né? Como é a pessoa ser mãe de 5 filhos? Cada um é diferente ou eles são todos muito parecidos? Assim, diferentes no comportamento, tem um pouco de diferença, né? Nunca são iguais. Né? É verdade. Mas Deus ajuda a gente, dá entendimento, sabedoria para a gente saber lidar. Sim, né? Com cada um. Com cada um, né? Não desprezando um e abraçando o outro. Graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de eu criar meus filhos todos iguais. Isso, porque a mãe cria igual. O amor que se dá para um, dá para todos. Agora, como a senhora falou, e a gente realmente sabe que cada um é cada um. Cada um tem sua história, cada um tem a sua personalidade. Então, são as leituras que eles fazem, o que eles assimilam, o que eles absorvem, da forma que eles entendem, que às vezes sempre existe aquela coisa, papai gosta mais de fulano, mamãe gosta mais de fulano, filho sempre tem, né? Essas bobagens. Né? Existem muitas essas coisas, acho que em todas as famílias. Eu tenho 2 e aí sempre tem essas coisas. Imagina quando tem 5. Às vezes eu sinto assim que Luciene é um pouco assim, ciumenta. A Luciene. Porque a Luceni, é a mais velha, né? A Luceni, ela convive mais comigo. Quando ela não está viajando, ela passa o tempo todo aí comigo. Ela que faz tudo para mim, assim, quando ela está aqui. Né? Desde o pastor Carlos Augusto. Desde Carlos Augusto ela tomou conta, ela saiu do emprego para cuidar das coisas do pai dela. Porque ele não tinha mais condição de resolver nada, né, em banco. Né? Então ele
sempre ele ia para o banco, ele nunca me levava, também não aprendi, porque ele não se interessava em me ensinar. E a senhora já aprendeu, queria né? Ele queria fazer tudo, ele não deixava nem eu ir na semana pagar uma conta de luz. Não, porque tinha que ir lá para a fila, ficar em pé. Meu então, Deus. não, para mercado. Ele que ia para o mercado. Minha filha, só me diz o que é para fazer, porque você vai andando, eu vou de carro, você não sabe dirigir. Né? Aí disse, então deixa eu aprender, deixa eu me botar mais super proteger essa mulherzona linda. Aí ele dizia assim, não, vai chegar um momento de você aprender, esse momento nunca chegou para mim. E a gente sempre acha que foi o outro, mas na verdade a senhora nunca se posicionou para realmente aprender, né? Porque é mais confortável, você tem como eu não dirijo, vai lá comprar. Como eu não dirijo, vai lá trazer. Tudo fica mais fácil. E hoje eu sinto assim, a dificuldade de muitas das vezes o carro em casa e eu sem poder ir para onde eu quero ir, porque ainda estou ocupada, tem suas famílias. Eu digo que para elas, eu não quero servir de pedra de tropeço na vida das minhas filhas. Eu quero que elas sejam felizes no casamento delas, como eu fui. Como eu fui, porque, irmã Adriana, eu fui uma mulher de pastor realizada. Acredito. Eu fui uma mulher de pastor. Nem precisa. Feliz. Só a forma que a senhora. Eu lembro assim, nitidamente, a senhora, quando entrava na convenção, eu virava, enquanto vocês não sentavam, eu não parava de olhar. Gente, que casal lindo, que casal abençoado. Então, como esposa e mãe, eu sou uma mulher realizada. Amém. Meus filhos são bênçãos na minha vida. Amém. São amigos. Viu? Eu sinto qualquer coisa, me levam no médico, procuram tratar de mim. Então, meus filhos... Cuidam mesmo, né? Cuida mesmo. Essa é a maior, eu acredito que a maior manifestação de amor é o cuidado. Então, tem muitos filhos, não, manda o dinheiro, não, pedem para fulano fazer. Não, o filho não pode terceirizar tudo na vida dos pais, né? Muita coisa é a gente mesmo. Irmã Lucinda, foi um prazer conversar com a senhora. Obrigada. A senhora tem muitas experiências, assim, e a gente vai ter outras oportunidades, outras datas comemorativas, motivos mais alegres para a gente falar. Hoje foi um pouquinho pesado, porque fala do luto, fala de perda, fala desse sentimento assim. Mas nós teremos outras oportunidades. E é muito bom para nós termos a senhora aqui congregando com a gente, apesar da gente ter que dividir, né, com a Eva Saldanha. Assim, mas sabe, é muito bom. Adriana, aquele ciclo de oração ali, eu nasci ali. É a sua vida, né? Um pedaço da sua história, um pedaço bem grande, né? Eu me afastei um pouco de lá quando eu fiquei aqui auxiliando a irmã Pedrina. Sim. Mas a Gerlene, né? Sim. A irmã Iracema me colocou aí para me auxiliar. Eu fiquei 2 anos com elas. Foi. Mas aí mudou muito o horário, era tarde, era de manhã. De manhã ficava difícil para mim, meu marido já doente. Ficava muito difícil, porque ele tinha que se alimentar na hora, tomar os remedinhos dele na hora, e isso é minha responsabilidade, né, de cuidar dele. E aí eu passei para a Eva Saldanha, eu entreguei, né? Eu entreguei para ela que não dava mais para mim. E aí eu passei para a Eva Saldanha, que era à tarde, porque lá nunca mudou, todo o tempo foi à tarde, 2 horas da tarde. Né? Lá é o dia todo na Eva Saldanha. Lá começa 8 horas da manhã com a consagração, vai até 12. Aí de 12 horas tem o plantão até 2, de quem não pode. Qual é o dia da semana até bom compartilhar, porque né? as pessoas que trabalham dizem, eu vou passar no dia de oração para receber uma oração. Aí lá ninguém tem desculpa. Não. Para dizer assim, não, eu não vou para receber oração, porque de manhã não dá, porque tá à tarde. Pois é. Não, à tarde não dá, tá de manhã. Não, o único horário que eu tenho é o horário do almoço. Vai lá na hora do almoço. Na Eva Saldanha não tem quem possa dizer assim, eu não oro por conta do trabalho. Então isso é muito bom saber de que dia, mandar É sexta-feira. Sexta-feira. E começa a oração 2 horas de joelho, termina 3 horas, nós temos 1 hora de joelho de oração. E aí de 3 até as 5 é o culto, né? Isso é bom. E é isso. Esse aqui é a nossa querida irmã Lucinda, assim, é uma referência, falo mais uma vez, para a minha vida como missionário. Quero, como as pessoas brincam, quando eu crescer eu quero ser igual ela, uma mulher de fé, uma mulher da palavra, que quando começa a pregar, a gente sente a graça de Deus.
E eu sei que nós ainda vamos ter muitas oportunidades para ouvi-la. E por hoje é só. Eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para as mães que perderam seus filhos há muito tempo, como a senhora, ou que perderam agora, mas que a senhora deixasse uma mensagem para elas. Eu quero dizer para minhas irmãs que o foco é Jesus e a palavra do Senhor que nos traz o conforto. Quando estivermos tristes, a gente vai lá para o quarto, lê a palavra, se dobra diante de Deus e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele se encarrega de consolar o nosso coração e enxugar nossas lágrimas. Né? E nós sabemos que isso é da vida aqui, né? E a certeza e a esperança que nós temos de um dia estarmos com Jesus. E aí nunca mais nós vamos nos separar, estaremos lá para sempre com os nossos entes queridos que o Senhor tem levado, né? Nossos filhos, esposos, né? Estaremos lá para glorificar Deus eternamente, né? Então tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. O que permanece é o amor de Deus e sermos fiéis ao Senhor nas lutas, nas provas, estar de pé na presença de Deus, sabendo que Ele não nos desampara em momento algum. A paz do Senhor, muito obrigada. Amém. É isso aí. E agora eu gostaria também de convidar também a senhora para a gente orar, para a senhora orar. Nós temos agora recente, né, a irmã Sergiane, a mãe do Caleb, nosso anjinho, que perdeu seu filho. Gente, é muito doloroso ver a história daquela família, orar pela família dela aqui, muito especialmente porque está muito recente, e por todas as demais mães. Gostaria que a senhora orasse por elas. Amado Deus e nosso Pai que está nos céus, diante da Tua presença nos encontramos, Pai querido. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor da glória, falando do Senhor, das suas maravilhas, do seu amor, da sua bondade para conosco. E queremos, Senhor, também apresentar ao Senhor as mães, pais, que têm passado por este golpe, meu Senhor, pelo luto, que Tu sabes, Tu conheces o coração da mãe, Tu conheces o coração do ser humano, Senhor, sabe que é uma dor, Senhor, que arranca, que dilacera, Senhor, a nossa alma, mas o Teu Espírito Santo nos consola, nos conforta, porque o Senhor disse que enviaria um outro Consolador, e este outro Consolador está conosco, nós sentimos Ele em nossas vidas, e nós Te pedimos agora, Senhor, consola, Jesus, a mãe do Caleb. Consola, Senhor, as mãezinhas que ficaram sem seus filhinhos, Senhor, nesses dias. Senhor, conforta, porque só o Senhor pode, só o Senhor sabe. O Senhor é o nosso alento, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o Deus com quem podemos confiar, Senhor. Nas horas sombrias da vida, Deus, o Senhor está sempre presente ao nosso lado, porque o Senhor é fiel. Mas estende as Tuas mãos sobre as Tuas filhas, sobre as mães que estão tristes, Senhor. Leva a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, abençoa as Tuas filhas para superar, Senhor. E saber, meu Deus, que nós temos coisas melhores além. Aleluia, o céu nos espera, Senhor. O céu nos aguarda, Senhor. E nós temos esta viva esperança de um dia estar com o Senhor. Amém. E não nos separarmos nunca mais. Pai querido, se abençoa cada mãe, Senhor. Cada vida, Pai, a Tua serva, a irmã Derian, abençoa a Tua filha, Senhor, o seu ministério. Meu Deus, olha para a Tua filha, não é fácil, Senhor, mas não é difícil, porque o Senhor disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e nós sabemos que é o Senhor que faz. É o Senhor que age, é o Senhor que opera, é o Senhor que manda, é o Senhor que comanda. O Senhor está no controle de tudo e de todos. Para o louvor da Tua glória, Pai. Continua abençoando este casal. Continua operando na vida da sua família. Para o louvor da Tua glória. Por fé nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Amém.
Amém. Que Deus console todas as mamães e que Deus abençoe todas elas, em nome de Jesus.